Bom dia. Bom dia, irmã Sandra. Bom dia, meu povo. Tudo bem? Tudo Bom na dia, meu paz? Bom, povo. Tava bom achando que não ia dia. ter aula hoje, já tava com meu coração batendo forte. Eu estava esperando a outra classe terminar, tem que esperar uma classe terminar para entrar, então estava aguardando aqui na fila. Ah, então tá bom. Pastor Jeff, Mas... que eu não estou te vendo. É, Ah, não está, não? tá tudo escuro, tudo escuro. Tá se Ah, ok. escondendo? Meu ponto secreto para Agora ninguém me sim. observar aqui. Perdão, viu, pessoal? Tinha esquecido aqui, uai. Ei, Martinha, a Martinha ali, ó. Tô aqui hoje, meu pastor tá de folga. Eu falei, opa, deixa eu pular pra outra sala. Isso mesmo, não perde tempo, não. Tá bom, seja bem-vinda, todos sejam bem-vindos. Pastor Aqueles que Jeff, aqui obrigada estão. pela explicação de ontem, viu? Muito boa. Tamo junto, querida. Precisar do nosso apoio, é um prazer poder contribuir com o crescimento. Obrigada. Tudo na paz com você. Então vamos iniciar, meus queridos. Vou convidar a irmã Sandra. Irmã Sandra, ore por nós, por favor, agradecendo ao bondoso Deus Uhum. e pedindo entendimento, sabedoria para o que vamos tratar nessa manhã, iniciar, né, esse tema do livro do Apocalipse. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo nosso amanhecer, pela nossa noite de descanso. Agradecemos por todos os teus feitos, ó Deus. E também, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade de podermos hoje estarmos aqui junto com o pastor Jeff para aprendermos a tua palavra. É um tema, ó Pai, tão difícil que vai ser o livro de Apocalipse, mas nós pedimos ao Senhor, ó Deus, dá entendimento, ajuda o pastor Jeff, ó Pai, a nos ensinar de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma que possamos entender, e que o teu Espírito Santo aplique, olha, aos nossos corações esse ensino. Livra-nos, ó Pai, de entendermos, interpretarmos errado, e livra-nos, ó Pai, de qualquer confusão mental, mas dá-nos clareza para a gente entender, ó Deus, tudo aquilo que nos for ensinado. Abençoa grandemente a vida do pastor Jeff, que o teu Espírito Santo continue iluminando, ó Pai, a mente, o seu coração, os seus olhos espirituais. E é em nome de Jesus que nós te louvamos, agradecidos. Obrigado também por todos aqueles que vão estar aqui hoje participando conosco dessa aula. E em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Amém, amém, amém. Então, para aqueles que são alunos dessa classe, Teologia Bíblica do Novo Testamento, eu tinha falado que na semana passada ia dar algumas informações. Esse mês de dezembro, se o bom Deus permitir, nós encerraremos esse tema, né, a Teologia Bíblica do Novo Testamento, com o último livro do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Como é do conhecimento e de dar um panorama do livro, trata de alguns assuntos específicos, para que os irmãos tenham esse Como assim? Eu tô interesse, aqui. né? Esse interesse de estudar e se aprofundarem mais. E terminando o mês de dezembro, em janeiro, nós iniciaremos um novo tema, que eu disse que ia falar hoje. Nós iremos trabalhar o tema pneumatologia reformada, a doutrina do Espírito Santo. O tema da próxima classe, que aqueles que estiverem conosco aqui, a partir de janeiro, vai ser sobre a pneumatologia reformada, que é um termo teológico para descrever a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos aprender quem é o Espírito Santo, como ele age. Será que o movimento pentecostal, de fato, o Espírito Santo lá opera ou não? Por quê? Línguas, profecias, a pessoa, o convencimento. Então, vai se abrir um leque de pontos a serem tratados sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, a partir de janeiro, nós iniciaremos uma nova classe, com um novo tema, perdão, não a nova classe, mas um novo tema nessa classe, que é a pneumatologia reformada, a doutrina do Espírito Santo. Então, o mistério vai ser grande, o fogo vai descer, irmãos. Vamos ver que é o Rapaz, fogo já de tô Deus. gostando desse mistério aí, viu? Eita, Vamos ver se glória. o fogo é de Deus ou é o fogo da condenação, hein? Vamos ver como as coisas vão acontecer. Então, prepare-se, janeiro Estranho, né, pastor? promete. Tem muito fogo estranho, né? Então, a gente vai ter que tratar isso também. Então, se prepare, pneumatologia reformada, a doutrina do Espírito Santo a partir de janeiro. Então, o livro do Apocalipse é um livro extremamente complexo, meus irmãos, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Pelos pais da igreja, e é comumente aceito que a autoria é atribuída ao apóstolo João. O João, nosso querido
evangelista, o pastor amado. E aí, Daniel? O pastor amado. Então, eu peço, como é de costume aqui nessa sala, nós de lermos os textos bíblicos, porque como pastor, nossa missão é fazer com que vocês leiam a Bíblia. Então, se eu não sei se você lê durante a semana, aqui você vai ter que ler. Então, eu convido que alguma pessoa possa abrir. Tem dois textos, Apocalipse 1, versículo 1 e Apocalipse capítulo 22, versículo 8, que prova a autoria do texto. Vamos lá. Quem achou, por favor, leia para nós. Dois versículos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo. Então, o texto que a irmã Sandra leu, Apocalipse 1:1, trata isso. Apóstolo, servo João, ele foi notificado, ele recebeu essa notícia. Então, é um versículo que comprova a autoria de João. O outro versículo que eu convido que alguém possa ler, é Apocalipse capítulo 22, versículo de número 8. Quem achou, por favor, leia para nós. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Fecha, por favor. Eu vi uns croque aí, um barulho de croque. E pia, vamos lá. Apocalipse 22:8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. João foi aquele que viu. João foi aquele que ouviu. E a grandeza da revelação foi algo tão estonteante que João se prostra diante do anjo. E o anjo repreende, o levanta, dizendo que ele não deveria adorar ao anjo, mas sim a Deus, que é o Criador de todas as coisas, porque o anjo era o seu conservo. Por isso, é um outro ponto que eu quero chamar a atenção quando nós tratamos de revelações ou pessoas que veem anjos. Você pode ver várias vezes no mundo mais pentecostal, onde as pessoas elas afirmam que viram um anjo ou eu estou vendo um anjo. No contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todas as vezes, ou praticamente todas as vezes que alguém se deparava com um anjo, eles caíam prostrados, eles ficavam admirados, eles adoravam, eles ficavam magnificados com a beleza daquela realidade que não faz parte da nossa realidade temporal. Então, quando a pessoa vê, estou vendo um anjo aqui do meu lado, com a maior naturalidade, é provável que ele não está vendo nada. Porque a visão é algo tão grandioso, irmãos, que choca. Não está dentro do nosso padrão de visualizar. Ninguém visualiza diariamente um anjo, ninguém visualiza diariamente as belezas espirituais. E quando alguém tem essa graça, alguém tem esse favor da parte de Deus de ver algo espiritual, o terror, o temor se apodera, porque não faz parte da nossa realidade tal coisa. É grandioso demais. É a mesma realidade quando você começa a estudar a perspectiva do universo, alguns documentários, e quando eles filmam o universo, as constelações, e entre outras coisas, você fala, uau! Você fica boquiaberto, você fica bestificado, você fica totalmente envolvido pelo momento de grandeza das coisas criadas, quanto mais um ser celestial, um ser angelical. Não tem como a pessoa se prostra, porque não está dentro do nosso padrão estético, é algo sobrenatural. Então, suspeite, duvide quando a pessoa afirmar que vê um anjo e continua como se estivesse vendo o Faustão. Eu estou vendo um anjo aqui. Não, na verdade não, irmãos, porque é grandioso demais para nós suportarmos ou compreendermos na totalidade, ainda mais nós, tão pecadores e carnais que somos. O ponto 2, de fato, Apocalipse foi escrito em um período de perseguição aos seguidores de Cristo. O imperador Nero tinha sancionado oficialmente em 64, e eu esqueci de copiar o resto, a adoração a si mesmo. Isso vai acontecer tanto iniciou em Nero, quando ele estabeleceu que uma perseguição aos cristãos e os acusaram de colocarem fogo em Roma. Então, Nero institucionalizou essa perseguição. Esse é o texto. E quem estudou aqui, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, João, nós iremos perceber que essas cartas foram escritas
quase no período da perseguição, no período do ano 70, onde foi oficializado, institucionalizada essa perseguição aos cristãos. Então, Nero, na sua loucura, querendo se contrapor à vontade de Deus, ele estabelece essa perseguição, sanciona essa lei a partir de 64 para matarem. Aí você vai encontrar todas as barbaridades que você possa imaginar. Cristãos sendo colocados como tochas humanas nas ruas de Roma, os postes, hoje nós temos postes. Nero fez isso com corpos de cristãos. Nero colocava cada cristão em um pedaço de pau grande e queimava-os, e iluminou toda Roma com o corpo dos cristãos, a tal ponto de alguns rasgarem a barriga das mulheres e colocarem gatos, animais, para comerem os ventres das mulheres. Todo tipo de aberração e todo tipo de perturbação que você possa imaginar, Nero aplicou essa perseguição tão veemente aos cristãos. Por isso que o contexto de Apocalipse tem essa conotação. E as linhas de interpretações que nós vamos ver mais na frente, depois do esboço que nós vamos tratar do livro, tem essa força de interpretação de mostrar uma resposta da parte de Deus para a atual perseguição do povo. Uma esperança, um grito de vitória, que o sofrimento vai passar, que o mal vai passar, que todas essas coisas Deus vai julgar através das 7 trombetas, 7 taças e através dos 7 selos. A ideia também do livro do Apocalipse é trazer esse consolo para um povo que está sendo perseguido literalmente. Estão morrendo por não declararem Nero e depois Dominiciano como deuses, como senhores, como Kyrios, que é a palavra grega que era usada. Por isso que Paulo antes já afirmava que ninguém pelo Espírito de Deus diz que Jesus Cristo é anátema, e ninguém que não seja pelo Espírito de Deus também não chama Cristo de Senhor, porque o contexto era de perseguição. Então, era de tal forma que para a pessoa chegar a esse ponto de dar a sua vida, ela teria que ser dominada pelo Espírito Santo. Porque quem não quer viver, irmãos? Quem não quer viver ainda essa vida tão passageira, tão transitória, a pessoa não quer perder essa vida, então ela nega. Mas se o Espírito Santo habita na vida da pessoa, ela vê que a morte não é o fim. Ela continua confessando. Foi o que nós tratamos semana passada do querido Policarpo, bispo de Esmirna, se não me falha a memória, onde nós tratamos que ele foi queimado vivo na fogueira, com 80 anos. Várias vezes perguntavam: você nega Cristo? Você nega Cristo? Ele disse: não. Cristo nunca me fez mal nenhum, só me fez bem. Porventura eu vou negá-lo agora? Esse fogo vai durar um pouco, mas o fogo do inferno durará eternamente. Então ele foi queimado e hoje está com o Senhor. Por quê? Porque nós temos uma esperança viva e verdadeira, e o livro do Apocalipse traz essa conotação. Depois da morte de Nero, em 68, o culto e a adoração ao imperador ganhou força, apesar de que sempre existiu essa adoração. Os imperadores romanos eram considerados como deuses, de uma linhagem real. Tem até alguns documentários sobre Calígula, entre outros. Se você ver, dá até tem hora que dá nojo de você assistir. Tem uns que são tão pesados, mas retrata essa realidade tão bacanal, tão carnal que existia na época, que você fica assim: rapaz, a loucura chegou a tal ponto que você não consegue compreender até que ponto pode ir a estupidez, a idiotice, a loucura por causa do pecado, onde a pessoa se coloca como Deus, se coloca como Senhor, se coloca como dono da vida. Isso aconteceu praticamente com todos os imperadores. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. E esse contexto ganhou força na era de Dominiciano, que foi de 81 a 96 depois de Cristo. Em 96, provavelmente alguns afirmam que o livro do Apocalipse tenha sido escrito em 96 depois de Cristo. Como eu sempre falo, não há como darmos uma data precisarmos aqui especificamente. Foi tal data, tal mês e tal dia. Nós temos probabilidades. Até o Ibope trabalha assim, né? 2 para mais e 2 para menos. Então, nós precisamos ter essa percepção dessa realidade. Então, historicamente falando, esse é um pouco do contexto. O propósito do livro demonstra a vitória de Deus diante do terror e diante do mal no mundo, e o julgamento de Deus que virá no fim dos tempos. É um dos fatores que as pessoas sempre questionam, que sempre elas
como eu posso falar, duvidam dessa ação de Deus. Por quê? Porque não vem, parece que não acontece. O mal se espalha e não há uma retribuição, não há uma punição imediata. Mas se nós atentarmos para os evangelhos, Cristo, ele postergou essa punição para o dia do juízo. É como se a transferência dessa punição eterna se desse em um dia. E esse dia acontecerá por diversas vezes. Cristo tratou sobre isso. E como o próprio Cristo, nós sabemos, foi a pessoa que mais falou do inferno, foi a pessoa que mais falou sobre condenação, foi a pessoa que mais falou sobre o dia do julgamento, foi o Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque esse dia foi transferido. O senso de justiça ou a efetivação da justiça se dará no último dia, no dia do Senhor, no dia da prestação de contas. E até mesmo no contexto de 2 Pedro e 1 Pedro, que nós estudamos, as pessoas falavam: cadê a promessa que desde os nossos pais nós ouvimos que ele virá? Essa promessa não. Tipo, perceba que a experiência pessoal, desde os nossos pais, a gente tem vivenciado, experimentado, e nunca aconteceu. Ou seja, a fé, a crença é baseada ou é colocada em sensações, sentimentos, e não na objetividade da Escritura. Então, se eu não vi, se eu não senti e não aconteceu, então não é verdade. Essa é a conclusão simplória que eles chegam. Por quê? Porque são pessoas sensitivas, eles têm que ver, tá? Experimentar, para que comprovem assim que é verdade, o que isso acontecerá. Então, essa é a verdade que o livro do Apocalipse quer demonstrar. Por isso que o justo vive pela fé, irmãos. Por Pastor, isso que o justo vive pela fé. Fala, Daniel. o julgamento é no último dia, né? O juízo, né? Mas a pessoa, quando a pessoa, vamos dizer, quando uma pessoa ruim morre, por exemplo, não sei, já começa já, ou não? Sim, sim, sim. Vamos voltar só um pouquinho. Nós tratamos aqui que, de uma perspectiva dos evangelhos, da chegada do reino, houve um julgamento na cruz. Na cruz do Calvário, nós não sabemos, mas foi separado bodes e ovelhas ali na cruz. Ali na cruz, Deus separou o seu povo e aqueles que não serão povo de Deus, ou seja, os eleitos e os não eleitos. Então, naquele momento, na cruz, houve um julgamento, uma separação. E quando a pessoa morre, diz a palavra de Deus que ao homem está ordenado morrer somente uma vez e depois disso segue-se o juízo. Esse juízo é um juízo que vem da parte de Deus, mas é um juízo temporário, Daniel. Porque lá no último dia, os mortos, todos os mortos ressuscitarão fisicamente. E esses, como diz o texto do Apocalipse, que a gente vai tratar isso mais à frente. E aquele que não foi achado com seu nome no escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. É como se o lago de fogo ainda não tivesse sido inaugurado. É um sofrimento transitório, mas esse sofrimento transitório ele para, porque é o dia que essas pessoas virão diante de Deus e serão ratificadas a punição que elas tiveram por rejeitarem a Cristo e serão jogadas eternamente dentro do lago de fogo e enxofre que está preparado tanto para Satanás e seus anjos, o diabo e seus anjos. Então, é uma punição temporária, porque depois ela volta para prestar contas e definitivamente, eternamente, depois desse dia do trono branco, que é um outro texto do Apocalipse, essa pessoa será jogada eternamente no lago de fogo, que é a segunda morte, como trata lá em Apocalipse 20, lá pelo final dos versos. Então é um Pastor, posso sofrimento. fazer uma pergunta também? Até duas, minha querida. Então, pastor, qual a distinção então que é feita entre o inferno e lago de fogo? Porque Oi? se o inferno vai ser lançado, qual é a distinção feita entre inferno e lago de fogo? Então, Dá para é explicar? bem. Eu vou tentar. Até porque no Novo Testamento há várias palavras que descrevem esse lugar de tormento, né? Hades, Tártaro, Sheol, Inferno, e entre outros. Mas resumindo, é um local de perdição, local dos mortos, podemos assim dizer. Dos mortos sem Cristo, local dos mortos sem Cristo. O Lago de Fogo, eu poderia colocá-lo como um local de tormento eterno, onde não há mais retorno. Até porque nesse momento
de dor temporariamente, que é podemos falar, um inferno, as pessoas sairão de lá para se encontrarem com Deus, para ali, depois daquele trono branco, eles dobraram o joelho e confessaram que Jesus Cristo é o Senhor e depois serem lançados no lago de fogo. Se não confessou durante a vida que tinha jeito, agora, depois da morte, mesmo assim você vai confessar que ele é o Senhor e vai ser punido eternamente. Então, talvez eu colocaria dessa forma, que o lago de fogo é um local, de uma vez por todas que você entra lá, eternamente lá Definitivo. você estará. Sendo que o inferno, porque a Bíblia fala que o inferno será lançado no lago de fogo. Então, é isso que Então, eu fiquei confusa. então, assim, apesar de que todos os dois são locais de tormento, tanto o lago de fogo como o inferno. Só que o inferno, ele terá um período, um tempo onde ele deixará de ser um local de tormento. Os mortos que lá estiverem serão tirados para estarem diante do trono de Deus, como diz Apocalipse 20, e eles serão punidos, Seria uma sala de espera jogados. Isso, Seria uma isso. sala de espera para o Lago de Fogo. É como se fosse o quinto Já dos em infernos, tormenta. como fala, né? Na linguagem bem popular, né? Aham. Ela é o quinto dos infernos, né? Não é um nível tal, é o quinto dos infernos. Então, é um local, de certa forma, transitório, onde o próprio inferno será lançado lá, a morte será lançada lá. Por isso que o texto fala, por isso não haverá mais dor, nem choro, nem morte, nem nada que pratique tais coisas. Então, o julgamento de Deus virá no fim dos tempos. E esse fim dos tempos é bem subjetivo dentro da linha de interpretação teológica. A gente vai tratar isso, porque o livro do Apocalipse é um livro muito cuidadoso nas colocações simbólicas desse livro. Por isso que muitos autores, tais como até o próprio Calvino, não se deteve tanto a escrever sobre o Apocalipse pela simbologia. O zelo dos reformadores era tão grande porque o erro da igreja, à época, católica apostólica romana, estava baseado na simbologia extrema de não tratarem o texto de forma literal e criarem assim dogmas e tradições baseando-se nas simbologias ou no entendimento do papado da época. Então, eles recuam, apesar que ele comentou alguma coisa, mas não tanto quanto fez em outros livros, por causa da simbologia, irmãos. Não é fácil você pegar uma realidade de aproximadamente 2.000 anos atrás, com aspecto cultural, com aspecto linguístico, com aspecto subjetivo local. Você tem que entender e tentar tentar interpretar para aquela época e trazer para os dias de hoje. Todos nós aqui que estamos vivendo em alguma parte do Brasil, e cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua forma de expressar. No Nordeste, quando nós estamos ricos ou cheios de dinheiro, a gente pode usar uma palavra, no Sul é outra palavra, no Sudeste é uma expressão diferente. Até mesmo no Brasil, isso para exemplificar, nós temos expressões e palavras que descrevem talvez a mesma coisa, mas de uma forma cultural diferente, porque ela está atrelada ao aspecto cultural. Um exemplo bem prático disso, para nós termos muito cuidado, sempre trabalhar com o texto do Apocalipse, uma perspectiva geral e não particularizando, querendo ver significado em tudo. É igual as parábolas. A parábola tem uma ideia central. Quando você tira a ideia central e aprende a ideia central, você submete os outros pontos de interpretação baseando-se nessa ideia central. Por exemplo, quando eu li o texto de Apocalipse, quando fala da revelação do Senhor, que a gente vai ler mais na frente, que Jesus tinha os olhos como duas tochas de fogo. Eu entendi aquilo literal, irmãos. Eu olhava Jesus e ficava com medo. Aquela bola de fogo assim, olhando, eu falava, meu Deus do céu. Eu ficava imaginando a cena, né? Cabelos, a vozes como de muitas águas. Eu via a água saindo da boca dele. Então eu comecei a interpretar literal. O Jesus que eu criei na minha mente me deu medo. Mas por quê? Porque eu não entendi a figura de linguagem que João estava usando naquele momento. E a gente vai fazer um exercíciozinho daqui um pouco, a gente vai fazer um exercício sobre esse texto. Pastor Jeff, posso fazer pergunta? Até 3, Martinha. Seja bem-vinda. Então, com licença, gente. A intrusa chega e já vai fazendo perguntas. Ô, pastor Jeff, aqui a gente vê que a palavra de Deus ela é viva mesmo, né? Que não tem como escapar disso, porque o Apocalipse foi escrito numa época de perseguição aos seguidores de Cristo. E a gente vê isso acontecendo, não a partir de hoje, mas a gente já vem vendo isso acontecendo
a perseguição dos cristãos, que muitas vezes não é exposto nas mídias, não é falado, mas a gente sabe que isso acontece, né? E então, assim, eu não falo que o Apocalipse todo, mas eu poderia se dizer que, em partes, o Apocalipse ele já vem vindo acontecendo durante o tempo. Sim, isso vai depender muito, Martinha, do seu ponto de vista ou da forma que você vê e interpreta o Apocalipse. Nós vamos tratar isso mais à frente, as linhas de interpretações. Existe a linha preterista, a linha histórica, a linha futurística, a linha idealística. Então, há várias linhas de interpretação para essa realidade. Então, parte muito daquilo que você acredita e como o texto se apresenta, a forma que você interpreta esse texto. Por isso que não há convergência unânime em Apocalipse em vários meios dos redutos evangélicos, entendeu? Então, apesar de que há pontos no livro do Apocalipse que não trata do futuro, Martinha, trata só do passado. Por exemplo, o Apocalipse 12, quando fala do dragão perseguindo a semente, que é um exemplo, um exemplo de quando Satanás quis destruir Jesus Cristo. Outros interpretam como se fosse Israel ali, ele querendo destruir Israel. Então, há muitos aspectos onde nós iremos tratar como podemos aplicar. A mensagem central é: haverá um dia de retribuição, um dia onde o Cordeiro vai reinar acima dessa maldade, acima do pecado. Deus julgará as nações e ele estabelecerá o seu reino visível. Podemos dizer que essa é a mensagem central. Agora, como isso se aplica na história, é o que muitos teólogos têm lutado e debatido. Como essa aplicabilidade acontecerá no decorrer da história, ou se essa aplicação já aconteceu no passado. Aí Eu pergunto isso, pastor Jeff, porque a gente sempre fala de Apocalipse exatamente o que o senhor está falando, imaginando que é uma coisa que ainda está por vir, que está lá no futuro. Mas tem muitas passagens no Antigo Testamento, inclusive Daniel, as profecias de Daniel, que são citadas de uma certa forma no Apocalipse. Então, por isso que eu estou perguntando se a gente já não está vivendo algumas partes do Apocalipse. Sim. Mas obrigada. Ficou entendido. Sim. Obrigado pela pergunta. Fica à vontade. Qualquer pessoa que quiser contribuir, perguntar, falar, discordar, fica à vontade, tá bom? É igual a realidade do livro de Daniel. Quem se lembra da queda, infelizmente, da queda das Torres Gêmeas no 11 de setembro? Muitas pessoas pegavam a interpretação de Daniel, dos 2 chifres que foram quebrados. E no contexto do profeta Daniel, não tem nada a ver com as Torres Gêmeas, mas eles fizeram uma tipologia bíblica, uma aplicação simbólica que não permitia, porque logo em seguida Daniel fala que aqueles 2 chifres eram os 2 impérios daquela época. Eles seriam derrubados pela soberba e por aí vai. Então, nós precisamos entender o que foi aplicado, o que foi profetizado, que se cumpriu àquela época, e o que foi profetizado que se cumprirá, ou se essa profecia ela pode ter dupla interpretação, dupla aplicação. É um trabalho árduo, é um trabalho que requer momentos de dedicação, de leitura de livros, estudo da língua, cultura e assim sucessivamente. Então, mas a ideia central é: Deus está no controle. Deus irá julgar, Deus derrotará o mal e no final ele retornará, estabelecerá novos céus e nova terra. Se você pegar o resumão do livro do Apocalipse, ele tem essa ideia: a vitória do Cordeiro, a vitória de Deus, a vitória da Igreja de Cristo sobre o mal e o pecado e o juízo de Deus para aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Então, essa é a ideia central. Você pegando essa ideia central, 70% já estamos indo bem, já passou até de ano, 70%. Os outros 30% vai ser só, né, agrado. Então, a gente vai trabalhar essas perspectivas mais de interpretação que a gente vai tratar mais à frente. A gente vai tratar esses assuntos ainda, se Deus quiser. Vamos lá. Pastor, Opa, quem fala? Fábio, posso fazer uma pergunta? Até 2, meu querido. O senhor comentou agora sobre a questão das pessoas que negarem a palavra, né, em relação ao julgamento.
quando a Bíblia fala sobre a separação do joio e do trigo, aquela pessoa, por exemplo, que ela não tiver aplicando a palavra, vivendo a palavra, né? Ela vai ser considerada como se estivesse negando a palavra ou não? Eu acredito que sim, Fábio, perdão. Até porque, Fábio, quando a pessoa que não aplica, não vive a palavra, de fato ela não tem a palavra. Nós precisamos entender que a palavra por si só ela é viva e ela gera em nós esse novo coração, essa nova vida, onde nós buscamos conhecê-la e buscamos aplicá-la em nossos corações. Por quê? Porque há uma nova natureza em nós. Há um novo coração. Se formos ou se tivermos sido resgatados por Cristo, há um novo coração, uma nova natureza. Então, esse novo coração, essa nova natureza busca Deus. Não é uma perfeição, não é um alcance da perfeição ou da santificação plena, mas é uma busca contínua. Por isso que nós teremos o processo de santificação. O cristão que não vive esse processo de crescimento espiritual, de progredir, de crescer, de brilho em brilho, de glória em glória, ele tem que rever se verdadeiramente ele é cristão. Aí, se ele não for cristão e permanecer nesse estado, de fato ele será cobrado da parte de Deus no dia do julgamento por ter rejeitado a palavra de Deus, por ter negado, porque ainda que nós possamos confessar com os nossos lábios, se não aplicarmos e vermos essa aplicação da palavra na nossa vida diariamente, de fato não temos conhecido o Senhor. Isso é muito sutil. Esse aspecto é muito malicioso, Fábio. Porque o Senhor Jesus alertou os discípulos lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 e 8. Lá no final do Sermão do Monte, ele fala que no último dia, naquele dia, muitos virão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas maravilhas. Eles ouviram falar de Jesus, eles sabiam coisas de Jesus, eles tinham informações sobre algumas questões religiosas. Fizemos tantas coisas no teu nome, o próprio Senhor Jesus dirá: eu não vos conheço, ou seja, não há relacionamento, não há comunhão, vocês não nasceram de novo, eu não conheço vocês. Então, muitas vezes a religiosidade pode nos escravizar e nos levar a uma vida de cegueira espiritual intensificada pelo pecado, onde nós achamos que estamos caminhando certo, mas de fato estamos caminhando para o inferno. Então, por isso que Paulo chama os irmãos de Corinto a verificarem se nós estamos na fé. Verificai se vós sois salvos, para que não cheguemos nesse dia do juízo sendo enganados pela artimanha de Satanás e pela realidade, pelo mundo tão tenebroso que é o mundo religioso, sem Deus e sem Cristo. Obedecer a palavra é fundamental. Crer na palavra é fundamental. Se não cremos, não vivemos. Se não vivemos, é porque não cremos. Obrigadão, pastor. Tamo junto. Os destinatários são as 7 igrejas das 7 cidades na província romana da Ásia. Região essa hoje conhecida como Turquia. Tudo acontece por lá, né, pessoal? Parece que o negócio começou por lá e vai terminar por lá, hein? A interpretação deste livro tem sido a mais difícil e confusa de todos os livros do Novo Testamento. Isso porque o gênero desse livro, o acento não tem ali, para quem está aqui pela primeira vez, eu estou com o teclado aqui em inglês, eu não sei como é que eu boto acento nesse trem aqui, tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Então, o gênero desse livro é apocalíptico. Sendo apocalíptico, como diz o texto que escrevi aqui nos slides, é uma revelação vinda de um anjo através de uma simbologia muito forte, irmãos. É um aspecto, como eu falei para você, uma simbologia muito intensa que a mente odierna, a mente do século XXI, talvez não compreenda no primeiro momento. Por isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Versículo 19. Capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 19. Quem quiser ler de uma vez, leia. Quem quiser ler esporadicamente, uma pessoa leu 12, outra pessoa leu 13. Mas vamos participar, meus irmãos. Hoje é o dia do Senhor. Vamos lá. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem,
com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Tinha na sua mão direita, quando o vi cair a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Pode continuar? É só até aí mesmo. Obrigado. O versículo 20 vai tratar do significado dos 7 candeeiros e das 7 estrelas, tá bom? Mas aí, um exercício rapidinho aqui para a gente meditar. Explica para mim do versículo 13 até o versículo de número 16. Quando você vê essa imagem, ele viu um homem com as vestes talares, cingindo a altura do peito com cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você vai entender como você entende esse texto? Você entenderia literal, simbólico? Por quê? Eu quero ouvir os alunos da City United. Eu vou falar igual na sala, né? Um de cada vez, pessoal. Não quero que todos falem ao mesmo tempo. Eu acho tão linda a empolgação, mas vamos tentar de novo, tá bom? Ele é mais simbólico, né? Representa o quê? Os sacerdotes, todas essas divindades, santidades? Esse é o que a irmã Margarete perguntou e posicionou. O que é que vocês acham, pessoal? É um exercício que eu quero que vocês executem. O que vocês entendem, o que vocês veem? Ela falou do aspecto simbólico. O que mais? Eu concordo com a Margarete. Porque a nossa mente cria essa imagem. E, assim, a gente que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, a gente entende que, assim, a imagem pode estar se referindo a Jesus, porque dá uma imagem de poder, de autoridade, e essas coisas, esses símbolos que são usados, que, na minha opinião, para representá-lo, está dizendo da majestade, de glória, de coisa assim, muito viva, né? Muito vibrante. Então, assim, primeiramente, eu acho que a nossa mente cria essa imagem grande de uma figura muito, muito brilhante e, na verdade, assim, atribui assim, o poder, no meu entendimento, o poder a Jesus. Então, a Celinha e a Margarete falaram do aspecto simbólico, né, que tem uma representação. Então, tendo por base essa realidade que as irmãs colocaram, o que significaria, por exemplo, que os seus cabelos eram brancos como a alva-lã e como neve? Qual a ideia que quer representar isso? Pureza, a sabedoria, porque o cabelo branco representa para uma pessoa idosa
experiência, né? Quando a gente vê um cabelo branco, a gente vê que a pessoa tem experiência, que é uma pessoa vivida. E a representação da neve, até no Salmo diz mesmo, que na Bíblia fala de Jesus nos purificando como a neve, é mais branco do que a neve. Então, fala, acho que a respeito de pureza, santidade. É isso aí, Celinha. Obrigado mesmo. E eu gostei muito do que a Celinha falou agora, pessoal, e é uma coisa que nós, como cristãos, precisamos entender. Comparar escritura com escritura. Há uma regra na hermenêutica sagrada. A hermenêutica é a arte de interpretar algo. E quando falamos hermenêutica sagrada, significa a arte de interpretar a Bíblia. Uma regra áurea da hermenêutica sagrada é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando nós temos a noção do todo, nós conseguimos relembrar e lembrar de versículos que confirmam, ou que falam, ou que apoiam, ou que interpretam esses textos. Como a irmã Celinha falou da questão de ser alvo como a neve, dos cabelos brancos, sabedoria, pureza. Isso é um bom caminho para nós cristãos crescermos. Escritura interpreta Escritura. O que a Escritura fala sobre esse tópico? Então, por isso é que nós precisamos ler Bíblia. Para quando você querer passear na Bíblia, você vai se situar. Sim, eu lembro dessa passagem. É verdade e tal. Muito boa colocação. Para encerrar, o que significa quando a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo? Olhos como chama de fogo. Tem a ver que ele vê todas as coisas, né, pastora? Os olhos dele, aí. Não há nada que fique escondido dele, né? É isso aí. Olha a interpretação cultural. Naquela época não tinha luz, pessoal. Não tinha o plugzinho lá, né, para ligar. Então, o que eles faziam? Eles acendiam uma lamparina. Lembra da mulher que perdeu a dracma? O que foi que ela fez? Ela acendeu para poder ver no escuro. A luz iluminava e permitia que ela pudesse ver e ter uma precisão do que estava diante dos olhos dela, desculpa. Então, quando fala que Jesus tem os olhos como tocha de fogo, que ele vê, nada está oculto diante dele. Ele vê tudo. Então, se você pegar isso de forma literal, você se assusta. Não assusta? Você vai pensar que é o motoqueiro fantasma, né? Lembra do motoqueiro fantasma? O motoqueiro fantasma com aquele fogo na cara e nos olhos. Então, não é literal. Tem esse aspecto simbólico que a Margarete, a Celinha, a Sandra comentaram, e essa representação. Por isso que é um pouco perigoso, e nós precisamos ter sempre cuidado ao interpretar e ler o Apocalipse para não cairmos no erro de inventarmos uma nova doutrina, um novo ensinamento. Mas parabéns pelas colocações que foram feitas. Pastor, posso ler Daniel aqui, pastor? Só um minuto, irmã Sandra. A Celinha pediu a palavra. Celinha e depois a irmã Sandra. O fogo também não pode estar relacionado a juízo, porque se Jesus vê tudo aquilo e os olhos estão em fogo, é como se fosse, vamos colocar numa condição assim de irado, que o fogo também traz juízo, não? Está representado na Bíblia como juízo também, não? Até porque, com certeza, mas nesse contexto, primeiro de tudo, ele vê tudo. Então, quando ele vê tudo, ele vê quem está ou quem não está. Quem tem o pecado ou quem não tem. Então, quem não tem o pecado... Então, pode ser usado como purificação. Como ele está separando. Isso, mas isso é verdade, é a separação. Mas eu vejo mais na questão de você observar quem está limpo e quem não está. Porque, olha para nós aqui, nós não sabemos quem de fato é salvo ou não é. Nós somos crentes em Jesus Cristo, nós vamos para a igreja. Mas a Bíblia fala que só Deus conhece quem são os seus. Tá. Então, ele sabe diferenciar, porque nada está encoberto diante dos olhos dele. Ele pode ver as luzes e as trevas, para eles é a mesma coisa. Não há diferenciação, porque ele vê além. Então, tem essa conotação do juízo, porque ele consegue ver quem está em Cristo, quem não está. Quem está sujo, quem não está sujo. Quem foi limpo do pecado e quem não foi limpo do pecado. Ele consegue ver tudo por causa desse brilho. E também, como consequência, a condenação e a salvação para aqueles que ele consegue, para quem ele vê. Então, obrigado, Celinha. Irmã Sandra?
Em Daniel, ele faz exatamente essa descrição, né, pastor? Em Daniel 7:9, ele fala: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chama, o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Né? Daniel dá toda essa descrição também de Apocalipse, né? E é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, Daniel e Ezequiel. Dois livros interessantíssimos também. Então, gostei. Parabéns, continuemos assim, sempre tratando escritura com escritura, os textos que podem trazer alusão e entendimento, e para a gente ter uma compreensão, porque a maioria dos falsos ensinamentos, irmãos, das heresias, das seitas, elas sempre se baseiam quando a pessoa tem uma interpretação específica, uma coisa tipo, eu recebi uma iluminação. Mas a gente tem que se se precaver disso. Nós precisamos dizer, a Escritura diz isso, a Escritura diz isso. A autoridade é a Escritura, até no aspecto da simbologia, porque há muitos aspectos simbólicos na Bíblia, aspectos culturais da época, a questão da parábola das 10 virgens, no nosso casamento no dia de hoje, 10 virgens, mas a gente tem padrinho, entendeu? Então, são coisas que a gente não pode trazer ou interpretar a partir da nossa cultura. Nós precisamos conhecer qual foi o contexto que foi enviado aquela carta para quem e qual era a realidade da época, para entendermos essas colocações que foram feitas. Então, vamos que vamos. Pastor Jeff, quero fazer uma pergunta. Até duas, Martinha. Eu acho que vai fugir um pouco do assunto aqui. Mas fugir a gente volta, fala lá. É uma dúvida que eu tenho. Nós não vamos ver a Deus, né? Porque ninguém pode ver a Deus. Nós vamos ver a glória de Deus através da pessoa de Jesus, certo? Em Mateus, lá no monte, esqueci o nome do monte, Hermon, eu acho, que tem a transfiguração de Jesus. Foi a primeira vez que se viu a glória de Deus em Jesus, assim, aos olhos, né? Aos olhos vivos, porque a gente viu a glória de Deus de várias maneiras em Jesus, nos milagres, em vários outros aspectos. Essa transfiguração seria a mesma coisa que a gente vai ver quando... Quer dizer, a transfiguração de Jesus seria a mesma maneira que a gente vai ver a Deus quando chegarmos lá? Então, Martinha, vou tentar ser bem objetivo. Deus é Deus e ele sempre será Deus acima da sua criação. A criação não pode conhecer Deus em sua totalidade, até porque deixaria de ser Deus. Deus sempre tem que estar acima da criação para ser Deus. Martinho Lutero tinha uma teoria que ele chamava Deus obscurus, que é em latim, que é o Deus oculto, Deus obscuro, no sentido, se for traduzir literalmente, que ele acreditava que Deus, na sua totalidade, jamais conheceremos. E tudo que conhecermos ou conheceremos da parte de Deus vai estar em Cristo. Por isso que quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, que isso nos basta, Jesus diz, há tanto tempo eu estou convosco, Filipe, e por que tu falas, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, tudo que nós podemos compreender de Deus está em Cristo. Até para Deus sempre o Deus Pai, né? Sempre ter essa posição superior aos demais, Pai, Filho e Espírito Santo, da sua criação. Então, tudo que conseguirmos apreender, compreender, estará em Cristo. E é verdade, Martinho, eu acho que nem na eternidade nós conheceremos Deus em sua total plenitude, porque Deus, o Deus criador de todas as coisas, ele é imenso, ele é ele é pai da eternidade, como diz a Bíblia, ele próprio, como se ele criou a própria eternidade. Então, é algo que a nossa mente não consegue compreender, nem tampouco apreender num primeiro momento. E ainda que cheguemos no céu, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos diante de Deus, o Pai, mas ainda seremos limitados no sentido de conhecê-lo plenamente, porque ele é Deus. Então, ver a face de Deus, nós veremos em Cristo. Conhecer a Deus, nós conheceremos mais em Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz uma analogia muito interessante, porque,
para a gente entender a eternidade de Deus, né? Porque a gente nunca vai conhecer realmente. Ele fala, você tira de 1 milhão, você tira um, a gente sabe que fica 999 mil. Mas tira um da eternidade, quanto que fica? Ou 1 milhão da eternidade, quanto que fica? Aí você consegue tentar imaginar a expansão disso, né? O quão grande isso é, né? A eternidade, né? A eternidade de Deus que eu estou falando, né? Hoje eu tive um professor de grego em Fortaleza que ele dizia assim, para nós entendermos um pouco essa realidade transcendental, seria necessário sairmos dessa realidade limitada que vivemos hoje para tentar compreender um pouco essa realidade, ou podemos dizer a realidade de Deus. Porque tudo que entendemos hoje sempre será limitado, ainda que tenhamos essa compreensão mais aprofundada através de paralelismos, de analogias, mas ainda não é a expressão exata. Mas mostra-nos um pingo da grandeza e da glória que há de ser revelada aos filhos de Deus no retorno de Cristo, no encontro com Ele nas mansões celestiais. Será algo grandioso demais, irmãos. Algo assim será algo que não tem como verbalizar. O próprio apóstolo Paulo, falando dele mesmo, ele disse, olha, eu fui ao terceiro céu, e não quis reconhecer que era ele, né? Mas foi ele, viu? Ele ao terceiro céu e eu vi coisas lá que são inefáveis, não dá para descrever, não dá para verbalizar, não tem adjetivo, não tem como, então eu vou ficar calado. Aí tem uns bestas que escrevem uns livros, a Divina Revelação do Céu, a Divina Revelação do Inferno, aí eu falo, olha só, meu Deus do céu. Pastor, dá até vontade de morrer logo, né? Pois é. É só gritarmos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem Jesus. É isso aí, vamos que vamos. É tão assim imensurável que quando você falou no começo, quando a gente vê o universo, a distância do Sol, da Terra, tudo perfeita harmonia. Quem poderia fazer isso? E a precisão, né? Porque aí, tecnicamente falando, se tivesse o Sol, a Lua ou a Terra, só esses três planetas estivessem numa distância que não estão hoje, um pouco para frente ou um pouquinho para trás, a vida não existiria. Assim, o controle, o cuidado, o domínio de Deus é algo que ultrapassa a nossa compreensão. Não existe um plano cartesiano que a gente possa elaborar e dizer, olha, é igual a isso. Porque a nossa mente, como disse Paulo, a paz de Deus, a compreensão de Deus, tudo que Deus que excede todo entendimento. Vamos pensar no céu, irmãos. Nós seríamos mais úteis no reino se pensássemos mais no céu do que na terra. Apocalipse, como falei, é um livro de simbologia muito forte. João estava na ilha de Patmos quando teve a revelação do Apocalipse. Aqui está o texto de referência, eu não vou poder ler, o tempo já passa. Mas quando você lê o livro do Apocalipse, você vai observar que João fala isso. Eu estava na ilha no dia do Senhor quando veio essa revelação. O outro ponto diz, o livro da revelação não foi escrito em ordem cronológica, por isso que muitas pessoas têm dificuldade, porque parece que ele começa falando do presente tempo da época, de repente ele vai lá para o passado, de repente ele está lá no futuro. São ordens, parece que é indo e voltando, é uma via de mão tripla, dupla, tem hora que você vai, tem hora que você volta, tem hora que você está no passado, tem hora que você está no futuro, e assim vai. Então, não é uma história linear, não é o começo da humanidade, uma guerra cósmica e o fim de todas as coisas. Não. Ela não está em ordem cronológica. Isso, às vezes, afeta o entendimento de algumas pessoas para compreender de forma mais viável, né, esse livro tão abençoador, mas também tão difícil de se interpretar. Vamos lá para o preâmbulo histórico, o preâmbulo do livro, de forma rápida. Vou só passar aqui dos pontos que eu separei. Isso aqui você pode pegar em Bíblia de estudo, e sempre aquelas Bíblias de estudo no começo tem o esboço de cada livro te mostrando a ideia central. Então, no capítulo 1 ali, você vê a revelação que foi dada a João, ele se identifica, depois vem a carta às 7 igrejas. Alguns interpretam essas 7 igrejas como 7 estações ou 7 dispensações da história da igreja na humanidade, mas essas igrejas existiram à época. Depois nós vamos ver a abertura dos 7 selos, o capítulo 4 ao capítulo 7. O trono, o livro selado, o cordeiro que foi morto, os primeiros 4 cavaleiros, que são o preto, o vermelho, o branco, agora esqueci o outro, mas são 4.
o selo dos mártires, o selo da criação, tipo assim. Amarelo? Tem cavalo amarelo? Isso, é. É isso aí, Martinho, obrigado. Chama até brincava, é o cavalo da hepatite, doença para todo mundo. Os 144 mil selados, isso aqui os testemunhos de Jeová pegam esse texto para dizer que só vai entrar no céu 144 mil pessoas. Ô, céu pequeno, meu Deus do céu, não vai caber ninguém lá não. Mas eles interpretam isso como se somente 144 mil pessoas, somente 144 mil selados entrarão nas mansões celestiais. O resto vai ficar na terra, vivendo com o leão, vivendo com os animais, aquelas fotos. Já viu aquelas fotos das revistas dos Testemunhos de Jeová? Tem um cara deitado com o leão, aquela coisa bem pacífica, né? A multidão, mas ao contrário, a multidão é inumerável, irmãos. Eu acho tão lindo esse texto porque são milhões de milhões e milhares de milhares. Então, é um número que não podemos comensurar, é uma quantidade de pessoas que ultrapassa a nossa compreensão de cálculo. É algo assim gigantesco. Então, bendito seja Deus por isso. Aí nós vamos na quarta fase, que é 7 trombetas. Depois vem a explicação da mulher e do dragão, no capítulo 12, capítulo 11, a fuga da mulher no capítulo 12, capítulo 3, a besta do mar, a besta da terra. Tudo isso é um aspecto simbólico que nós vamos tratar mais na frente. O cordeiro e os 144 mil no Monte Sião, o evangelho e o cálice da ira de Deus, a colheita e a vindima da terra, ou seja, a foice vai passar na terra, pessoal. Se segura, povo, que a colheita está chegando. Os 7 cálices da ira de Deus. Aí depois nós teremos as bodas do cordeiro, cavaleiro no cavalo branco, que é Cristo, o banquete das aves, a destruição da besta e da Babilônia, a ressurreição, a última batalha, o julgamento final, a nova criação, a nova Jerusalém, o rio da vida, e como nós falamos com a Martinha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o esboço rápido. Não vai dar tempo, semana que vem nós vamos continuar. Mas deixa eu só introduzir nesse ponto aqui, como diz o Matuto, é que o bicho pega. Por quê? Porque são as linhas de interpretações do livro do Apocalipse. Durante os 2000 anos do cristianismo, o livro do Apocalipse foi interpretado de formas diferentes. Porque, como diz, há várias escolas, os preteristas que acreditam, eu vou falar de forma resumida, os preteristas, a gente vai trabalhar isso na próxima semana de forma mais específica e trabalhar aquilo que nós adotamos como igreja presbiteriana, que nós, dentro desse contexto, nós temos uma linha de interpretação do milênio e do livro do Apocalipse. Então, a visão preterista é aquela que aplica que toda a realidade do Apocalipse foi para aquela época. Tudo se cumpriu dentro do contexto do século I. A besta era Dominiciano, o Nero era o anticristo, perdão, e por aí vai. Então, resumidamente, tudo se cumpriu e se aplicou à época. A visão histórica, ela acredita que no decorrer da história, os fatos do livro do Apocalipse é aplicado. Não era para aquela época e nem tampouco para uma época futurística, que a gente vai ver mais na frente, mas ela, no decorrer da história, vão se aplicando. Por exemplo, quem acredita nessa perspectiva afirma que Hitler era a personificação de Satanás. Ele era uma besta que surgiu, o anticristo. A visão futurista, como o nome diz, tudo vai se cumprir lá no futuro, ainda não chegou. Vai chegar um dia que tudo que está no Apocalipse vai se cumprir literalmente. Essa é a visão futurista. E a visão idealista é uma visão mais espiritualizada, podemos assim dizer, uma visão que coloca essas aplicações no decorrer da história de forma idealística, né? Uma ideia, uma premissa que isso vai ser aplicado. Basicamente, há 3 linhas de interpretação do milênio. Como decorrência das correntes de interpretação do livro de Apocalipse, 3 linhas de interpretação do milênio se formaram na história. O pré-milenismo, que é o que aqui vocês vão entender como o filme Deixados para Trás. Quem já assistiu o filme Deixados para Trás, Jesus vindo, arrebatando, o povo fica tudo, as roupas caem. Quem assistiu a novela lá da Record, né? Eu esqueci lá o nome da novela, mas foi maior Apocalipse, né? Então, foi maior comoção no Brasil, e todo mundo assistindo, chorando, se arrepiava. E é um negócio assim que, para filme, é fantástico. Mas não é a realidade que nós acreditamos pela Bíblia, entendeu? E esse pré-milenismo é dividido em 3
Não, 5 posições, são braços. Tem o pré-tribulacionismo histórico, pré-tribulacionismo dispensacionalista, tem o pré-tribulacionismo pré-arrebatamento, medo-arrebatamento, pós-arrebatamento. São linhas de interpretação que tem por base esse pré-milenismo. E é aquela ideia do deixado para trás. Se você já leu Deixados para Trás ou já assistiu, você vai entender o que eu estou falando. Jesus arrebata a igreja, o anticristo aparece, 7 anos quebrado em 3 anos de perseguição e paz, depois paz primeiro e perseguição depois de 7 anos, Jesus vem, arrebata, amarra Satanás e um reino milenar começa durante 1000 anos na Terra. Então, é um pouco assim, para filme é muito bom. O amilenismo é aquilo que nós acreditamos como igreja presbiteriana, e tem por base em Apocalipse, capítulo de número 20, a gente vai tratar isso na próxima semana. E o pós-milenismo, que é um braço do amilenismo no sentido reformado. Essas pessoas acreditam na cristianização do mundo. O mundo vai pregar de tal forma o evangelho que as pessoas se converterão a Cristo e o mundo ele ficará tão cristianizado que ele vai preparar o retorno de Cristo. É como se fosse o ministério de João Batista, preparar para a vinda do Cordeiro. Então a igreja estará preparando o caminho de Jesus para Jesus voltar no segundo retorno, na segunda vinda, que vai ser nessa visão pós-milenismo. Para alguns, essa é uma visão muito utópica, até porque o mundo, como diz a palavra, vai de mal a pior. Nós temos observado que o negócio está pegando fogo, né? E se segura em Jesus quem puder, porque o negócio vai pegar mais fogo ainda. Então, resumidamente, é isso. Próxima semana, nós iremos tratar dessas linhas de interpretação de forma mais específica, e se alguém tiver perguntas, a gente vai, no mês de dezembro, trabalhar o livro do Apocalipse. Quem tiver perguntas sobre o que são as 2 testemunhas, o que é a besta, o que é a marca da besta, sobre essas perguntas a gente vai desenvolver nesse mês, no mês de dezembro, para que logo em seguida a gente possamos iniciar um novo tema, que vai ser a pneumatologia reformada, a doutrina do Espírito Santo, em janeiro. Tá bom? Dá para fazer pergunta ainda, não, né? Não tá dá bom porque tempo, já são... só 11h04, mas você pode mandar pela Val, manda via Val. Vou mandar via Val, tá bom. Essas aulas ficam gravadas, pastor Jeff? Porque a sua aula é justamente no mesmo horário que a minha. Ficam gravados agora, pode ter certeza. Aonde fica? Lá no CTK Friends? É isso, você vai lá no YouTube, tem lá os três pastores com as 3 salas, né? O pastor Ângelo, o pastor Pedro e eu. Então você pode acessar as aulas que lá estão gravadas, tá bom? Então, resumidamente, um preâmbulo do que nós vamos tratar. Na próxima semana, pessoal, nós vamos tratar do pré-milenismo, porque isso vai nortear como eu interpreto o Apocalipse. Para depois, aí você pode falar, mas as 2 testemunhas. Se eu falar num ponto amilenista, é uma interpretação. Se eu falar no ponto pré-milenista, é outra interpretação. Se eu falar no ponto pós-milenismo, é outra interpretação. Por isso que algumas pessoas até cansam, falam assim, nossa, eu prefiro esperar Jesus voltar, que é mais fácil. Então, mais para a gente se inteirar dos assuntos, fica mais gostoso, tá bom? Mas a nossa visão, tradicionalmente falando, como igreja presbiteriana, é a visão amilenista. Mas isso não é um ponto primário. A minha salvação depende disso. Não, sua salvação depende de Cristo. Então, se você crê em Cristo, confessa Cristo como Senhor, entregou a sua vida a Ele, você é dele. Agora, se você acredita se é pré-milenista, pós-milenista, milenista, é secundário. Todavia, por pertencermos à igreja presbiteriana, estamos congregando na igreja presbiteriana, é bom que abracemos aquilo que acreditamos como igreja, para termos unanimidade naquilo que acreditamos. Finalizando, alguma colocação, alguma rápida palavra para encerrarmos? Foi muito bom estar na aula hoje com vocês. Bom demais. Eu vi uma tapioca aqui, hein? Faça uma tapioca só para Val, Rita, brincadeira, hein? Rita, que isso? Não, pelo amor de Deus, não. Só Tem para que Val, fazer ué. uma coletiva. É pecado ficar colocando esses negócios aí nesse chat daqui, hein? Pessoal, então vamos orar agradecendo ao bondoso Deus. Eu vou convidar o nosso irmão José Jonas, que ele ore agradecendo a Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. Aqueles que puderem e estão escalados para ir para a igreja, que possamos juntos adorar o Senhor. Aqueles que não puderem, acompanhem a live, por favor.
na página do Facebook. Então vamos orar com o nosso irmão José Jonas, Um agradecendo a bom Deus. dia a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela aula de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pastor Jeff, Senhor Deus, para clarear os nossos pensamentos, as nossas dúvidas. O Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor. E agradeço também pelo dia de hoje, que nós possamos estar sempre na Tua presença. E tudo que fizermos, Senhor Deus, seja para o Senhor. Abençoe, Senhor Deus, o culto de hoje à noite. Aqueles que estão inscritos para estar no culto, que possam estar lá presentes. Que o Senhor cuide de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até mais. Tchau, gente. Até mais. Até domingo. Todo Deus mundo, viu? Quem abençoe. vier aqui em casa come. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. E a Raninha, tá dormindo?